E aí pessoal, bem-vindo ao canal Lições de Homeopatia. Meu nome é Leonardo, se você ainda não me conhece. E neste vídeo é um vídeo um pouco diferente. Nós vamos analisar uma entrevista que foi feita pela revista barra site, né? Super interessante, no dia 25 de julho de 2019. Uma entrevista com o título Por que a homeopatia é placebo e não deve ser paga pelo SUS. Então, mais uma vez, incansavelmente, as pessoas retornam com esse tema da questão de medicinas integrativas, de práticas integrativas, né, de medicinas alternativas no SUS. E claro que a homeopatia está nesse meio. Principalmente a que mais é falada é sempre a homeopatia, porque é a mais conhecida, mais popular e acho que a que mais existe hoje, né, na prática do SUS. Ah, Mais uma vez, essa coisa bem, sei lá, chata, né? Na verdade. É, e aí entra naquela história, né? Deve ser colocado no SUS ou não deve ser colocado no SUS. O SUS deve ou não deve pagar terapias alternativas, né? O dinheiro público tem de ser ou não ser utilizado para terapias alternativas no SUS e por aí vai. Ah, Essa questão, sinceramente, eu não vou adentrar muito pelo fato de ser de fato uma coisa complicada. Por quê? Porque a gente está falando do dinheiro dos outros. E isso é uma coisa que precisa ser analisada. Aqui, obviamente, saindo um pouco fora do âmbito de medicina, né, no âmbito de prática medicinal, um pouco para o âmbito mesmo político, econômico, é o dinheiro dos outros, né? O Estado ele não tem dinheiro, o dinheiro não é do Estado, o dinheiro é seu, é meu, é do outro que está lá na rua. Então, o dinheiro não é do Estado. É preciso deixar isso claro, para que a gente entenda que a questão é complicada. Então, muitas pessoas que talvez não conheçam a homeopatia, nunca usaram, não querem saber se ela é boa ou se ela é ruim. Muitas pessoas vão dizer: mas eu não quero pagar por isso. E é uma questão justa. Afinal de contas, esse é o dinheiro delas, né? E esse é um dos grandes problemas da democracia, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, não. Então é preciso sempre tomar cuidado com o fato de alguns homeopatas, às vezes, não, mas tem que colocar assim, porque faz bem e as pessoas vão querer e tal. Calma, não é assim que funciona, tá? É muito complexo, muito mais complexo do que isso. Então é preciso ter calma. Eu, particularmente, sinceramente, acho que nós não precisamos do SUS, né, os homeopatas. Mas as pessoas que não têm condição precisam. Ah, Pode ser que sim. Mas se você, homeopata, de fato quer que a homeopatia seja reconhecida cada vez mais e seja reconhecida, né, seja vista como uma terapêutica que de fato cause, de fato promova, tenha uma ação eficaz, por que você não começa por você mesmo atendendo essas pessoas carentes? Você quer que eu trabalhe de graça? É, já que você ama tanto a homeopatia, faça isso. Hoje, na Índia, mais de 60% da população utiliza homeopatia. Por quê? Porque ela lá se mostra extremamente
muito mais eficaz do que a homeopatia que é feita no Brasil. E como que se alcançou isso? Se você analisar, se você pesquisar, pode pôr aí na internet, existem acampamentos na Índia que chamam Hope for Hopeless. São acampamentos que atendem milhares, dezenas e dezenas de pessoas carentes, onde uma quantidade muito grande de médicos se junta, né, armam tendas enormes para fazer atendimento à população carente, dá tanto o atendimento, a medicação, como também alimento para a família que é necessitada. São mais de 1.000 pessoas atendidas por dia e são acampamentos enormes que já são feitos há muitos anos na Índia. Tá? Isso é bem comum lá. Então, se você quiser dar uma pesquisada, esses acampamentos eles não têm um centavo, pelo menos há um tempo atrás, não tinham um centavo de dinheiro público. Então, como que as pessoas faziam isso? Os médicos se juntavam e falavam, vamos tratar esse povo aqui, que o povo está morrendo, vamos dar conta aqui do que o Estado não está fazendo e vamos fazer nós. Eles fizeram e hoje mais da metade da população da Índia só utiliza homeopatia. E é um dos países onde a homeopatia se demonstra como algo extremamente superior a qualquer outro tipo de terapêutica. É um cenário completamente diferente do Brasil, né? Então, por quê? Porque houve pessoas que se importaram com isso e falaram, olha, vamos lá fazer nós o trabalho, não vamos esperar com que o Estado faça o trabalho. Então, é uma crítica aqui um pouco em cima dos homeopatas mesmo, que querem, né, muitas vezes acham que o Estado tem o dever, que as pessoas têm o dever de pagar terapêuticas integrativas e blá 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 dentro do SUS ou, né, esse tipo de coisa. Não é assim que funciona, tá? Esse é o mundo real e eu espero que você enxergue esse mundo real e não fique viajando aí achando que as coisas são simples desse jeito. Então é mais ou menos isso, tá? Se você quer mesmo de fato receber dinheiro estatal para fazer alguma coisa, mostre de fato que você pode fazer, né, dar resultado com aquilo. Mas você está dizendo que a homeopatia não dá resultado. Eu não disse isso. Eu disse que no Brasil ainda é muito, 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 muito fraca comparada, por exemplo, com a Índia, onde hoje em dia eles recebem recurso estatal para fazer esses acampamentos porque o próprio Estado os procurou. Não foi um pedido, um pedido formal deles para os governadores, mas foi um olhar do Estado para algo que dá resultado, é necessário e é muito importante. Então, você vê que lá aconteceu o inverso do que está acontecendo aqui. Por quê? Porque lá eles sabem fazer homeopatia, sabem fazer direito e mostram na prática que funciona. Então isso aqui, fica aqui uma crítica para os homeopatas que muitas vezes são chatos nisso daí também e acham que tem que receber tudo do Estado e o Estado tem que fazer tudo pela homeopatia. Não é assim que funciona, não é assim que deve funcionar. Mas, partindo para o ponto agora da entrevista em si, essa entrevista, eu falei até lá no Instagram, na página, que eu colocaria um olhar diferente, tá, nesse vídeo em relação a essa pesquisa, não, né, essa entrevista, porque não adianta aqui eu ficar, olha esse trabalho científico aqui, mostra isso, olhem esses dados aqui, blá blá blá. As pessoas que fizeram essa entrevista são pesquisadores, eles sabem entrar em base de dados e blá blá blá, toda essa chatice toda aí. Eles sabem procurar esse tipo de coisa, então quer procurar, procura lá, não vou ficar, sabe, pondo aqui essas coisas. E é um ponto que não adianta mais ser tocado, tá? Todo mundo já sabe que de fato existem muitos artigos científicos que mostram, demonstram, provam que as doses mínimas funcionam, que a lei do semelhante
é uma coisa que não tem como não dar certo, que é uma coisa que não existe como falar não funciona. Mas tudo bem. Então isso, se você está com dúvida, vai estudar um pouco, vai pesquisar um pouco mais, entra nas bases de dados aí e vai se virar. Aqui eu quero colocar um outro olhar que abrange não só esse fato em si, mas a ciência moderna como um todo. Por quê? Porque é algo preocupante o que está acontecendo com a ciência moderna e que infelizmente isso está tanto em alopatas, homeopatas ou qualquer tipo de profissional acadêmico ou que pesquisador ou que está atuando nesse meio científico. Isso ficou bem nítido na entrevista e é por isso que eu gostaria de comentar em cima disso, porque esse eu acho que é de fato o maior e mais perigoso problema que existe, né, nesse meio científico. Então vamos lá. Então, obviamente, mais uma vez, né, veio esse papo de que a homeopatia é placebo e blá 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 blá. E aí, então, aqui na entrevista, né, fala que o pessoal da revista falou com uma bióloga, Natália Pasternak, e um jornalista, Carlos Orsi, do Instituto Questão de Ciência, sobre problemas de financiar uma terapia sem base científica com dinheiro do Estado. Já falando um pouco disso. Então, são uma bióloga, né, e um jornalista do Instituto Questão de Ciência, que é um instituto, acho que foi criado ano passado, não sei direito, se você sabe aí, coloca nos comentários. Meio que feito para tomar esses temas, para fazer pressão no Estado sobre essas questões, e acho que outras coisas, mas eu não conheço, então não vou falar. Bem, o que é o fato preocupante de tudo isso daqui? Como eu disse, não adianta eu colocar aqui trabalhos científicos ou dados científicos sobre a funcionalidade ou efetividade da homeopatia e esse tipo de coisa, porque o problema em si não é esse. Tá? O problema em si é a desestruturação completa intelectual da faculdade e do ensino brasileiro. Você fala, nossa, como assim, né, velho? O que isso tem a ver? É muito simples. O Brasil ele tem um ensino péssimo, tá? E esse problema de ser péssimo não é problema financeiro. Coloca isso na sua cabeça. Esse problema não é financeiro, esse problema é de metodológico. Sendo que tanto as escolas, desde o ensino fundamental, do ensino lá para criancinhas, até o ensino superior, só serve para emburrecer as pessoas. Calma lá que eu vou explicar. Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil tomou para si todo um sistema de ensino que não presta, não funciona, mas a gente continua a bater no ponto de que falta dinheiro, o problema é dinheiro, o problema é isso, o problema é aquilo. Não, o problema é método. O problema está no fato de ser um ensino que em si é uma porcaria. Entendeu? O método é uma porcaria. E é por isso que nós estamos naquele exame internacional, nós estamos abaixo de países onde existem guerra civil, fome e uma desgraceira só, porque, como eu já acabei de falar, o problema não é dinheiro, o problema é a estruturação da educação brasileira, que é uma droga. E isso está desenhado praticamente aqui nessa questão da entrevista, e eu vou mostrar o porquê. Principalmente, um dos porquês que é possível observar é principalmente pelo fato de falarem mais uma vez, em 2019,
que a homeopatia funciona como placebo. Essa é uma questão que pode ser solucionada pelo simples aparato da lógica. Eu sei que nossas escolas, nosso ensino brasileiro não ensina a lógica como era ensinado nas escolas clássicas, né? Mas a simples utilização da lógica, raciocínio lógico, faz com que você, observando essa questão de a homeopatia é ou não placebo, faz com que você veja que isso é uma bobagem. Então, como eu disse, o problema não está em ver ou deixar de ver dados, ou conhecer ou deixar de conhecer a homeopatia. O problema está na ciência em si moderna de hoje em dia, que ensina coisas completamente anticientíficas e pseudocientíficas, principalmente não ensina a questão de pensar, ou seja, ter lógica, ter raciocínio lógico às coisas. E é por isso que aparecem pessoas falando novamente que a homeopatia é placebo. Por que eu falo que é uma questão de lógica? Porque placebo, né, você necessita, a pessoa precisa ter um convencimento, ou seja, ela precisa, né, ter esse convencimento de si mesma. Ah, não, eu vou melhorar com essa substância, ou alguém que chega nela e fala, você vai melhorar, acredita, né, você vai se sentir bem com isso daqui, vai lá, confia, você vai se sentir bem, você vai melhorar, e esse tipo de coisa que você já entendeu aí. Quando a gente pega o cenário em que a homeopatia está inserida hoje em dia, você vê, sim, existem casos onde isso tem chance de acontecer, e sim, tem vários outros milhares de casos onde isso simplesmente é impossível acontecer. E agora eu vou começar os exemplos. Farmácias vendendo medicações homeopáticas que vêm da indústria, ou seja, em caixa fechada. Ou seja, a pessoa chega na farmácia, ela pega o vidro e leva para casa. Ela não conversa com ninguém, ela nem sabe muitas vezes que aquilo é um remédio homeopático, mas ela leva para casa, ela toma e, por incrível que pareça, ela se sente bem. Ou seja, as pessoas elas vão nas farmácias, pegam essa caixinha de medicamento que elas nem muitas vezes imaginam que seja um remédio homeopático e se dão bem e voltam a comprar novamente esse tipo de remédio. Aí eu te pergunto, isso é efeito placebo? E se isso for efeito placebo, então qualquer outra coisa é efeito placebo também, não é mesmo? Mas vamos pensar um pouco mais. Casos onde se trata com homeopatia, onde a pessoa está inconsciente. Ah, você não sabia que isso era possível? Faltou você conhecer um pouco mais aí o mundo da homeopatia, né? Casos de coma, casos onde a pessoa está sedada na UTI. Você não precisa acreditar em mim, mas no meu caso, por exemplo, o meu pai foi acometido há dois anos atrás por uma meningite viral e ele então ficou na UTI por 5 dias eu acho. No segundo dia ele recebeu a medicação homeopática. No momento em que ele estava completamente sedado, desacordado, né, obviamente, entubado, ou seja, ali ele não tinha noção absolutamente nenhuma de que se estavam aplicando uma medicação homeopática nele, e foi aplicado nos punhos, tá? E também, por conta da meningite, ele não sabia nem onde estava, para falar a verdade, né? E depois de alguns dias, acho que dois ou 3 dias, na verdade no dia em que deram a medicação homeopática para ele, ele acordou, né, tiraram a sedação
e ele então começou a voltar, ele não estava falando direito, não estava reconhecendo o local onde estava, e essas duas coisas começaram a voltar. No outro dia isso voltou quase que plenamente, no outro dia ainda a médica já deu acho que um dia, né, para ele ter alta, que eu acho que foi 2 dias depois, que aí completaram 5 dias. E então, depois de 5 dias na UTI, ele saiu em perfeito estado, ah, sem tomar absolutamente nenhum remédio, absolutamente nada. Foram feitos milhares de exames, também não tinha mais nada, nenhuma sequela e nada mais. Foi o que aconteceu e, bem, não sei. Será que isso foi um efeito placebo? Mas tudo bem. Essas são algumas questões que a gente pode observar em humanos. Mas então, como que o efeito placebo funciona no animal? A homeopatia ela é amplamente utilizada nos animais. Você poderia me explicar como que um efeito placebo acontece nesse caso? Melhor ainda, você poderia me explicar como que um efeito placebo funciona no caso de uma planta? Que a homeopatia também é amplamente utilizada na agricultura. E aí? Uma planta, um animal, eles podem também promover um efeito placebo? Você pode chegar lá na planta e fazer, olha, planta, acredite, você vai melhorar, né? Olha aqui, toma essas bolinhas aqui, você vai ficar linda agora. Então, está percebendo que eu estou sendo até um pouco irônico para demonstrar a tamanha imbecilidade que virou as nossas faculdades? O tamanho mar de falta de lógica que virou a ciência moderna. Então, assim, o simples ato de você conhecer um pouco da homeopatia, um pouco do mundo, né, das coisas que a homeopatia pode fazer, você consegue, através da lógica, observar que é impossível que a homeopatia tenha um efeito igual ao placebo. Isso é impossível. Isso é impossível. E aqui eu não estou nem, para você não são, eu não estou nem citando os milhares e milhares de artigos científicos que existem. E o mais interessante, esta bióloga e este jornalista científico são pessoas estudadas, são pessoas que entendem disso daqui, de medicina, são pessoas que, né, é uma bióloga, professora, meu Deus do céu, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Olha, oh Deus, que coisa incrível! E aí você vê que você consegue desbancar esse tipo de afirmação idiota com um simples uso da lógica. E é por isso que eu falo, não se prenda a esses cargos, sabe, acadêmicos que vêm falar, olha, eu sou PhD de tal coisa e tal coisa. Não se prenda a isso. Isso é uma idiotice enorme, como a gente pode ver por aqui, né? E tem umas partes aqui que são tenebrosas, né? E aí, mais uma vez, eles que, claro, estudaram pra caramba homeopatia, explicam aqui, ela se baseia em 2 princípios, que semelhantes curam semelhantes, blá blá blá. Aí vai lá, né? Também se baseia no princípio da potenciação, que é a substância diluída em água, e aí eles vêm novamente com aquela argumentação retardada que eu nunca vi desse jeito, mais uma vez explicando e colocando as contas. Olha, tá vendo aqui que, né, se for diluído 30 vezes na proporção de 100:1, pode conter uma única molécula de substância atívola. Então, para conter uma única... Olha lá, eles falam aqui, né? A pílula homeopática, nessa diluição,
teria que ter o diâmetro equivalente à distância entre o Sol e a Terra. Uau! Números incríveis, alarmantes, meu Deus, que coisa inacreditável, né? Cara, isso aqui é uma piada, entendeu? Tem que dar risada para um tipo de coisa desse tipo aqui, sabe? Colocando esses números e olha, tá vendo? Se fosse para você encontrar substância ativa na pílula homeopática, ela teria que ser desse tamanho, enorme. Então você não encontra nada. Ah, Senhor! Caramba, faz 200 anos, cara, que todo homeopata tem a máxima noção de que ali, por exemplo, na diluição de 30, a gente não vai encontrar nada de substância química. Fazem 200 anos que a gente sabe disso. E você está colocando, 2019, mais uma vez, esse tipo de argumentação ridícula. Sabe? Pô, não vai para frente? Caramba, velho. Larga a mão de ser idiota, rapaz. Que coisa besta. Mais uma vez, aí eles vêm, você pega aquele vídeo na internet, que nem aqueles retardados da overdose homeopática. Eles explicando para os jornalistas, olha, porque a gente fazendo as contas e vendo, né, você consegue observar que é impossível ter substância ativa ali naquele frasco de remédio. Uau! Pô, sério que você descobriu isso agora? Fazem mais de 200 anos que a gente sabe disso. Porra, na farmácia aqui, onde eu estou, quando eu atendo os pacientes, quando eu atendo os clientes, eu falo isso para eles. Eu pego o vidro, falo, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó, não tem nada aqui dentro. Se quiser, leva no laboratório, faz análise, faz o que você quiser, não tem nada quimicamente aqui dentro. Eu falo isso para as pessoas. Eu falo, ó, meu querido, vem aqui, deixa eu te explicar o que é homeopatia. A gente faz assim, a gente faz aquele negócio assim, e aí então, no potinho, se você pegar, fazer uma análise, não tem nada e tudo mais. Cara, será possível que você ainda está querendo usar esse tipo de argumentação idiota para cima da gente? Para cima das pessoas? Isso aqui demonstra uma coisa chamada falta de caráter. Por quê? Porque isso aqui é aquele tipo de coisa que você utiliza para convencer pessoas ignorantes, convencer leigos. Porque quando o leigo lê isso aqui, meu Deus, eu não sabia disso, mas não é possível, cara. Todo mundo sabe disso, todo homeopata sabe disso. Eu explico isso para as pessoas aqui quando elas vão tomar remédio homeopático. Eu explico quando eu vou falar o que é o tratamento homeopático. E aí você quer vir e usar esse tipo de técnica argumentativa para mostrar e olha, tá vendo aqui, porque a homeopatia não funciona. Cara, larga a mão de ser idiota, rapaz. Sabe? E aí depois, né, às vezes eu falo para as pessoas, não, eu quero que meus filhos estudem em casa, que eu quero que ou eu e minha esposa, a gente vai fazer homeschooling. As pessoas falam assim, você é louco fazer homeschooling, você não vai saber ensinar tudo. Eu vou colocar meu filho para estudar com professores desse nível aqui? Para aprender esse monte de porcaria? Fala sério, corajoso é a pessoa que tem força para colocar um filho numa escola, pagar caro para aprender esse monte de porcaria aqui. Fala sério, cara. Ô, gente, nós tá de brincadeira. Olha isso daqui. Isso aqui é uma piada. Isso aqui tem que ser ridicularizado, isso daqui. Aí, né, claro, para não satisfeitos, eles vêm e falam, nossa, né, por que a homeopatia se tornou tão popular? E aí a doutora ela vai explicar de maneira magnífica o porquê que a homeopatia se tornou tão popular. E aí ela volta lá para o século XIX falando, né? É outro argumento que eles sempre usam. Cara, que coisa chata. Não, de que, olha, é porque naquela época lá a medicina convencional matava as pessoas com seus tratamentos muito rígidos. E então, por isso que a homeopatia foi ganhando espaço. Peraí. Então quer dizer que
efeito placebo começou a ganhar espaço? Como assim, cara? Que droga é essa? Você está percebendo que eles próprios estão falando coisas que não se encaixam? Como assim? No século XIX, então, o efeito placebo começou a ganhar espaço? Hã? Sabe? Então, aí tem esse tipo de argumentação que a gente que é marcado, a gente já sabe, né? E aí depois, por que aí, né, ela vai explicar o efeito placebo. Aí a revista faz a seguinte pergunta: por que tantos pacientes se sentem melhor após apelar para a medicina alternativa? Olha só. Aí ela fala: porque o efeito placebo é real. Descobrimos o trunfo da homeopatia. Então, e aí ela fala, não, de fato, né, eles realmente param de sentir dor, né, e aí então ela entra num quê com a dor. Como se a homeopatia só tratasse dor. Mas ela entra nesse quê da dor aqui, e aí ela começa a falar, não, porque aí ela começa a explicar um negócio de picos de doenças e não sei mais o que. E aí então ela explica que, não, esses tratamentos alternativos, a homeopatia, ela vai tratar, mas aí a dor passa porque ela já deveria ter passado, né? Então, o que ela quer falar? Que em todos os tratamentos, né, tudo que acontece é o seguinte: você deu remédio, mas como você deu água, né, como você deu açúcar, então a dor passou depois de um certo tempo, mas não por causa do remédio, porque ela deveria já ter passado mesmo. Tudo bem, né? O problema são, deixa eu ver, os milhões e milhões de casos de tratamento agudo pela homeopatia que se demonstram muito mais rápidos a recuperação do paciente, muito mais rápida a recuperação do paciente do que em tratamentos alopáticos. Isso eu estou falando na prática, tá? Né? Estou falando aqui de testes combinados e tadanã. Estou falando na prática. Existem milhares e milhares de tratamentos homeopáticos para casos agudos, de casos documentados, que demonstram que a homeopatia é muito mais rápida do que a medicina convencional, do que, por exemplo, uma antibiótico terapia. E aí? Mas tudo bem, né? E aí chega numa das partes aqui incríveis, assim, que são marcantes mesmo. Porque a homeopatia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, se liga no que aqui eu acho que foi o jornalista que falou, né? Uma pesquisa no arquivo da Folha de São Paulo indica que foi uma resolução adotada pelo CFM na década de 80. Meu palpite é de que ela foi adotada, presta atenção, por pressão corporativa. No Brasil, a homeopatia geralmente é praticada por médicos formados. E aí, né, a outra mocinha, a moça também, lembrando que os conselhos federais não são órgãos técnicos, são órgãos políticos. Essa decisão pode ter sido tomada sem obrigação de embasamento teórico. E ó, eu não sei no CRM, né? Mas no Conselho de Farmácia só tem farmacêutico lá trabalhando. Não sei, né? Mas tudo bem. Aí tem aqui, né? Meu palpite é de que ela foi adotada por pressão corporativa. Eu realmente não consegui encontrar o que isso quer dizer. Porque pressão corporativa, tá? A homeopatia não é um tratamento caro, é um tratamento muito barato. Pode ser utilizada ao invés de qualquer outro tratamento alopático. Ou seja, presta atenção. Se fosse para alguma coisa passar por pressão corporativa, isso não seria a homeopatia.
né? Vamos combinar que não seria a homeopatia ser passada por alguma coisa por pressão corporativa? Quem que está interessado nisso? É mais complicado de se fazer muitas vezes, é muito barato, não deixa ninguém rico. Eu conheço uma quantidade, praticamente todos os médicos homeopatas que eu conheço, eles precisam trabalhar com alguma outra coisa, porque senão não vão conseguir se sustentar. A homeopatia é um tratamento barato, é um tratamento que não gera recursos, tá bem? Então, pressão corporativa. Então, aí o cara fala assim, no Brasil a homeopatia geralmente é praticada por médicos formados. Não no Brasil, é no mundo todo, meu querido. Você vê que o cara, ele não faz ideia do que ele está falando, cara. O cara é jornalista científico e ele não faz ideia do que ele está falando. No Brasil, a homeopatia geralmente é praticada por médicos formados. É no mundo inteiro, cara. Começou a ser praticada. Quando ela iniciou, ela era praticada por médicos. Aí, né, e quanto à inclusão no SUS, que a gente já falou já, pedimos ao SUS que enviasse artigos científicos que comprovassem a eficácia de terapias alternativas e recebemos dezenas. Quais são os problemas nesses artigos? A revista pergunta, né? E aqui também é uma parte memorável e que você aí, pessoa que está assistindo o vídeo e que defende essa ciência moderna, defende a ciência convencional, alopática, você infelizmente vai concordar comigo e vai realmente ver que aqui a doutora e o doutor falaram asneira. Né? Por quê? Eu acho que a Biola fala o seguinte, né? A qualidade dos periódicos na prática é medida por fator de impacto. O número de vezes em que os artigos publicados naquele periódico são citados em outros e blá blá blá. Aí ela fala assim, os primeiros lugares em fator de impacto são Nature e Science, etc. Né? Em segundo lugar, vem outros periódicos e blá blá blá. Todo mundo sabe que essa coisa de periódicos e estar nessas revistas famosas, todo mundo sabe que isso tem dinheiro envolvido, política envolvida no meio. Todo mundo sabe que isso é lobby, todo mundo sabe que isso é desse jeito. Então, né? Aí ele fala que os periódicos que foram publicados nos artigos da lista do SUS não têm fator de impacto bom. Nossa, ele não teve um bom impacto. Além disso, eles apresentam um alto índice de autocitação, ou seja, os autores citam si próprios, né? Aí ela chama os homeopatas que fazem uma panelinha, né, para um citar o outro. Tipo, uma coisa meio óbvia isso aqui, né? Porque eu vou fazer um trabalho de homeopatia. Eu não posso pegar um trabalho sobre alopatia para usar, né? Preciso pegar um outro trabalho de homeopatia para usar nesse daqui, tipo, para fazer referência. Então, meio que automaticamente eu preciso pegar um trabalho que um homeopata fez, né? Beleza. Então, ninguém de fora dessa panelinha cita porque os artigos são de má qualidade. Aí aqui é incrível. Aqui eu acho que até valeria eu colocar um print, né, de alguns métodos, né, de trabalhos científicos homeopáticos para assim, dar uma luz na cabeça dessa pessoa, porque não é possível ela falar uma barbaridade dessa. Então ela fala: não são baseados em testes clínicos duplos cegos, aleatorizados com grupo placebo, que é o padrão ouro para aprovar um medicamento nos periódicos de medicina respeitada. Assim,
quando eu li isso, eu fiquei realmente sem palavras. Na homeopatia, nós temos protocolos. Por exemplo, para eu fazer isso aqui, ó, isso aqui chama matéria médica. Tá? Aqui está compilado todos os medicamentos homeopáticos, não todos, né, mas uma grande parte, né, com sintomas no homem são, e aí aquela coisa que a gente já explicou. Se você não sabe o que é experimentação no homem são, vai buscar, vai procurar. Tem outros vídeos no canal que eu falo disso também. Então, esses estudos clínicos, né, no homem são, para estarem aqui, precisam ser bem feitos. Tá? E esses estudos, existem protocolos que devem ser seguidos para se realizar esses estudos no homem são, beleza? Que é um dos pilares da homeopatia. Então, os pesquisadores, né, os médicos, quando falam, vamos tentar descobrir um remédio novo, vamos ver se esse remédio aqui, ó, ele, no homem são, se ele pode causar algum tipo de sintomas, para a gente ver o que a gente pode tratar com ele. Quando ele fala isso, ele precisa pegar esses protocolos e aplicá-los nesse estudo científico, nesses testes clínicos. E se você, eu tenho um impresso, né, tenho em PDF também, feito pelo Dr. Zulian, que é um desses protocolos, e neles está lá, todos os testes têm que ser feitos duplos cegos aleatórios, com grupo placebo e todo esse blá 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 que a gente já sabe que é usado para, de fato, né, para se encontrar medicamentos novos, para se aprovar medicamentos novos. Ou seja, eu realmente não entendi o que essa moça está falando, porque assim, ela está falando de uma coisa que não é verdade. Todos os testes que são realizados, claro, tem muito teste de porcaria, tem, como tem em outras medicinas também. Mas os testes, mas a gente pode encontrar uma quantidade enorme de testes homeopáticos que sim, está lá descrito no artigo. Duplo cego aleatório com grupo placebo, nananana. A metodologia está lá. Então assim, né, você tem duas opções. Falar que isso é mentira, falar que, né, o cara do artigo inventou essa metodologia, que ele inventou nesse negócio que ele pôs lá, ou pedir desculpa, né, por essa tamanha bobagem que ela falou. Então assim, gente, falamos demais, mas eu acho que é por aí, sabe? A mensagem que eu quis deixar é basicamente assim: vamos voltar, tá? Vamos voltar à ciência clássica que realmente entende o ser humano, entende como ele deve se estruturar, como que a educação do ser humano deve se estruturar, para a gente não ter profissionais deste nível e não ter instituições de ensino que formem esses tipos de profissionais, mas não só isso, os mantém lá dentro, dando aula. Isso é o pior, sabe? Então, para a gente ver aqui que isso aqui é uma chacota, que isso aqui é uma piada, sabe? E que a gente, pelo simples olhar da lógica, a gente consegue desbancar tudo isso daqui. Isso é uma coisa vergonhosa, ridícula, tá? E que não deveria nem existir, mas como a gente está num país onde esse tipo de educação é emburrecedora, é valorizada, então vai acontecer esse tipo de coisa mesmo, tá bem? Eu vou deixar no final uma print de uma foto, que é uma tabela que mostra o tanto que homeopatas na Índia estudam e o tanto que homeopatas no Brasil estudam.
entre faculdade, especializações e estágio e tudo mais. Você vai entender o que eu estou falando. Beleza? Então, muito obrigado por ter assistido, pela paciência. Deixa sua avaliação aí. E acho que é isso. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.